Eu me chamo Antônio Cardoso Andrade, sou mais conhecido, né, o Mestre Brasília. Eu sou da Bahia, do município de Alagoinhas, e aprendi a capoeira com o Mestre Canjiquinha em Salvador. Eu conheci Canjiquinha em 59, em janeiro de 59. No dia, uma semana depois eu comecei a praticar. Meu nome é Flávio Borges Ricardo. Na capoeira eu sou conhecido como Flávio Tucano. Eu iniciei a capoeira com 13 anos de idade. Eu nasci em Araxá, Minas Gerais, só que eu fui muito cedo para São Paulo, né? Com 6 anos de idade eu fui para São Paulo, então eu sou praticamente paulista. Antes de praticar a capoeira, eu praticava judô, mas sempre tinha a vontade de conhecer a capoeira. E uma ocasião eu fui num batizado do mestre Suassuna, na Frederico Steiner, e no judô, você quando toma uma queda, você bate a mão, cai, tem aquela maneira de cair. Aí eu vi 2 capoeiristas jogando nesse batizado, que era o mestre Tarzan e o Belisco. E aí Tarzan deu uma armada, o mestre Belisco deu uma rasteira, eu falei, nossa, agora ele vai bater a mão ali, né? Ele desceu quando ele estava perto do chão, que eu falei, nossa, ele saiu igual uma pena de S dobrado. Aquilo para mim, eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu quero. É essa arte que eu quero praticar, né? E aí comecei a praticar a capoeira, década de 70, 75 ali, final de 74 para 75, e sempre treinei com o mestre Suassuna. Meu nome é Zé Antônio, José Antônio, sou conhecido na capoeira como Zé Antônio também. Não recebi um apelido de capoeira e acho que o apelido na capoeira tem que ser uma coisa natural. Como não veio, estou muito satisfeito com o mestre Zé Antônio, como eu sou conhecido na capoeira. Eu comecei capoeira em Guaratinguetá, na minha cidade natal, com um capoeirista do Rio de Janeiro, que fazia capoeira nas ruas. Na verdade, ele olhava, aprendia de oitiva, como se dizia antigamente, e trazia alguns treinamentos para a nossa cidade. Ele estudava lá. O nome dele era Cledir Fittipaldi e ele era conhecido como Bambu. Depois ele teve problemas pessoais e teve que sair da cidade de Guará. E deixou eu e um outro amigo, Marquito, para tomar conta do grupo. E nós fomos treinando há alguns anos e sempre com a ideia de que tínhamos que procurar um outro mestre, porque nós não tínhamos um mestre. E foi quando, depois de alguns anos, eu encontrei o mestre Suassuna e passei a treinar com o mestre Suassuna. Nessa época já meu irmão Ponciano estava junto comigo, à frente do trabalho, e aí nós entregamos esse trabalho todo para o mestre Suassuna. E eu treinei com o mestre até em 88 me formar em capoeira. O mestre, eu acho que ele é uma pessoa que sabe orientar um discípulo para o melhor caminho possível, sem pretensão de que esse discípulo seja, às vezes, como às vezes acontece, seja seu escravo. Ele não pode ter um discípulo para si, é para o mundo na realidade. E por isso ele tem que orientar realmente para o mundo. Eu começo assim, a capoeira no mundo, ela está pelo mundo hoje, certo? E o interesse das pessoas pela capoeira
eu observo, né, é maior do que lá no Brasil. No Brasil, eu sinto que ainda tem um certo preconceito. Por exemplo, hoje, na Inglaterra, por exemplo, que é onde eu estou no momento, né, eu acabei de presenciar uma aula de afro, né, dada por Irineu, onde você vê pessoas de todos os níveis e sexos, né, praticando a dança, o afro, né, que é bom, né, porque ajuda a dar mais ritmo e deixar o corpo mais maleável, né. Essa é uma maneira, é o que eu sinto, né, que as pessoas deveriam olhar para esse lado. Capoeira sem preconceito. A orientação, eu vou citar uma orientação que eu recebi da minha avó, certo? Na realidade, eu fui criada por ela, né? E ela dizia que eu tinha que respeitar, né? Não pegar nada de que é dos outros e trabalhar muito. O meu mestre também, ele tinha essa opinião, ele falava, certo? Inclusive, quando eu fui treinar com ele me colocava sempre na frente para ajudar ele, porque eu tinha um interesse muito grande, né? Mesmo porque eu fui aprender a capoeira para me defender, né? E o interesse meu era muito grande por isso, tá? E através do ensinamento dele, ele me fez eu tirar da minha mente a ideia de briga, na rua principalmente, tá? E isso foi muito bom para mim, né? Hoje eu dou aula, eu tenho um método específico, eu acho que todos os capoeiristas devem ter, mas o princípio básico de uma didática é como capoeira, que é luta, é brincadeira, é jogo, e às vezes a gente não sabe o que está na cabeça da pessoa. Meu princípio básico é me defender, né? Tenho que me defender o máximo. Se eu não puder dar nenhum golpe, atacar ou contra-atacar, eu vou procurar me defender. Essa é a minha filosofia de vida. É dar um golpe para sair de outro, tá? É saber quando eu tomo um golpe sem tomar e quando eu poderia acertar sem acertar. Para mim, o grande segredo da maestria na capoeira, como em qualquer arte, para mim, eu acho que vai muito da prática da pessoa, né? Porque você não consegue ser bom em alguma coisa com 2, 10, 20 anos. Então aquilo tem que ser uma prática constante, com sabedoria, humildade, que também muitas vezes quando a pessoa é muito arrogante, ele não aprende e não vai ter o que transmitir, né? Então eu acho que o mestre, antigamente, inclusive, era um título que vinha pela comunidade, né? Não havia essa coisa de um mestre falando, não, agora você é mestre. E sim a comunidade que passava ali tratar como um mestre pelas suas atitudes e não só perante a capoeira, porque na capoeira, o mestre na capoeira, ele não é um mestre só na capoeira, ele é um mestre que conduz o aluno, é como se ele fosse um filho, como se tivesse lá filhos ali que você está sempre orientando no melhor caminho, na melhor direção, se preocupando com ele, chamando a atenção, não só chamando a atenção dele só numa roda de capoeira, e sim na vida. Então é isso que eu acho, para mim, o grande segredo do mestre é essa humildade e essa prática intensiva com os anos. Aqui em Londres, nessa comemoração dos 15 anos do mestre Poncianinho, com a capoeira aqui em Londres, né? Eu tive a oportunidade de ver ele no início e eu vejo que a cada vez mais essa cultura, os alunos, todos se interessam muito pela capoeira, diferente no Brasil, porque no Brasil as pessoas se interessam muito pela parte física, do chute, do golpe, e aqui não. Aqui é muito bom você ver que as pessoas se interessam pela cultura da capoeira,
pelo que é eu ser um capoeirista, pelos os antigos capoeiristas, coisa que no Brasil o cara quer o novo, pulando, voando. Aqui não. Quando o cara vê um mestre que sabe, que não precisa o cara pular, voar, ele sabe ver isso. E no Brasil, muitas vezes, acho que se o cara vê um mestre jogando ali, ele fala, nossa, esse cara não dá salto mortal? Esse cara não é... Então, acho que é isso, essa coisa aqui em Londres, das pessoas se interessarem pela cultura. Aqui, eu sempre falo para meus alunos, os estrangeiros estão sabendo mais da história, da evolução da capoeira do que o próprio brasileiro, porque o brasileiro não se interessa, né? Sempre acha que está ali, que a hora que ele quiser, ele passa a vida e fica sem saber. E muitas vezes também faz uma transmissão errada, por ter essa coisa de não ter o conhecimento. Quando ele começa a dar aula, o aluno pergunta para ele, mestre, como é isso, alguma coisa? Ele, para não falar, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, vou te falar, ele inventa uma história, né, e sai vendendo isso, o aluno dele vende isso e fica meio que uma coisa fantasiosa, que não é a verdade da capoeira. E aqui o pessoal vai a fundo nisso, na história, no que é realmente a capoeira. Para mim, maestria, né? Ser um mestre é uma coisa que envolve vários pontos. Eu não vejo um mestre como por um caminho só. Mas principalmente o mestre é aquele que aprende com o aluno. Porque eu tenho isso na minha prática, eu tenho crianças de 4, 5 anos de idade que me ensinam muito. Tenho alunos que me ensinam, né? E eu aprendo com todos os meus alunos. A própria prática de você ter que corrigir alguma coisa te ensina muito isso. Então o mestre, para mim, precisa ter muita prática, precisa praticar muito aquilo que ele quer ser um mestre. Ele precisa estudar, pesquisar, saber que ele nunca vai saber tudo, que ele tem sempre que aprender e ele tem que colocar isso realmente em prática, não só falar, ele tem que colocar isso em prática. Praticar, procurar aprender, estudar e evoluir como na sua parte técnica e na sua parte interior, como pessoa, como ser humano, porque eu não consigo desvincular o ser humano do profissional. Eu acho que é um complemento. Para mim é bem fácil falar nesse sentido de como eu vejo a capoeira, principalmente aqui em Londres. Conheço alguns outros lugares da Europa, mas principalmente em Londres, pelo fato do Poncelinho ser meu filho e desde o primeiro evento ele me trazer aqui. Não só do trabalho dele, mas o crescimento e a evolução do Poncelinho. Como ser humano, como pessoa, como pai, como chefe de família, como profissional, né? E desde pequenininho eu percebi isso nele, porque ele começou a treinar capoeira com 2 anos de idade e eu nunca vi ele se afastar da capoeira, muito menos diminuir o ritmo de treinamento. Eu só vi ele treinar mais e procurar mais e pesquisar mais e querer mais. Então essa sede dele de conhecimento, de querer aprender, de querer crescer, com certeza refletiu no trabalho dele até hoje e vai refletir. Tá? Eu vejo uma energia muito boa no trabalho aqui de Londres, da capoeira Mojubá, né? Eu vejo as pessoas muito interessadas e cada vez que eu venho aqui eu me surpreendo. Todas as vezes que eu vim eu me surpreendi, porque a coisa está um pouco melhor, um pouco mais emocional, um pouco mais quente, um pouco mais com mais vibração. E isso aí realmente é reflexo da dedicação, do amor, da paixão, né, e da verdade e honestidade com que esse trabalho aqui no Mojubá é feito. Mas um dia memorável foi quando, não porque eu desejava aquilo, né, mas o mestre Canjiquinha fazia show com um rapaz lá na Bahia, né, era parceiro do mestre Canjiquinha, e o mestre Canjiquinha, esse rapaz se machucou. E o mestre Canjiquinha tinha que fazer um show no dia seguinte e ele não tinha tempo para preparar alguém. E eu que vinha olhando, né, o treinamento que ele fazia e tal, com essa pessoa, eu falei para ele, eu faço.
aí ele questionou, não, como você vai fazer? Eu não te ensinei, né? Não passei nada para você. Ele treina comigo há não sei quanto tempo, às vezes não faz certo. Você, sem treinar, você quer fazer? Eu digo, eu faço. Aí eu fui ditando para ele, o senhor vai fazer isso, eu vou fazer isso, o senhor vai fazer isso, eu vou fazer isso, o senhor faz isso, eu faço isso, faz isso, eu faço isso, certo? Aí ele ficou, se assustou, né? E aí ele disse, então tá, você vai fazer. Aquilo para mim foi muito bom, né? De saber que eu estava no caminho certo de capoeira. Um outro dia memorável para mim esse que nós estamos passando agora, né, aqui em Londres, com o mestre Zé Antônio, Poncianinho, mestre Flávio. Quando eu entrei, quando eu fui apresentado, né, eu senti um calor humano muito grande, né, das pessoas que iriam participar do evento em si. Então, para mim, eu já falei, existem vários outros momentos, mas esse momento aqui, presente, foi muito bom. Eu agradeço sempre, né, a capoeira, né, o meu mestre, Canjiquinha, né, por essa pessoa que eu sou hoje também, e a minha avó também que me criou. Assim, os meus 2 melhores momentos na capoeira, assim, que foi uma experiência assim, de satisfação prazerosa, foi a minha formatura, quando eu me formei, né, no meu grupo, na década de 80, que teve um grupo, nós fomos na Secretaria de Educação e Cultura, que já era uma coisa também, sabe, foi um espaço diferente, então aquilo lá foi muito legal de eu ter participado, e quando o mestre me deu minha graduação de mestre, né, de cordão branco. Eu acho que não só eu, mas como os capoeiristas, já que tem um longo tempo, tem mais de um dia memorável. Eu acho que é difícil você ter um só. Mas eu tenho 2 momentos importantes, que eu acho que eu não consigo esquecer realmente. Um momento foi num evento em Ubatuba, quando o Poncianinho era pequenininho, garoto, 11, 12 anos no máximo. Ele fez um jogo de panha-laranja com o mestre Marrom lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano foi com ele. E ele muito novo, garoto, e o Marrom já capoeirista, mestre formado, e foi um jogo muito bom e ele pegou, ele ganhou isso. Então isso para mim, né, eu como pai ainda, como mestre, como pai, falei, caramba, tão pequenininho e já com essa malandragemzinha, com essa coisa, e ele foi uma coisa assim mesmo, um jogo perfeito do panha-laranja, com aquela manha. Isso para mim eu não esqueço, eu sempre falo isso para os meus alunos. Esse foi um dia memorável que eu não consigo esquecer, que eu vou guardar para sempre, né? E outro dia memorável foi na minha formatura, nada pessoal comigo, mas a presença do mestre Valdemar, o momento que ele foi passar a graduação dele para o mestre Urubu Malandro, o ato dele já doente, já com problemas físicos, e ele ser levado até o centro da roda, e lá ele fez uma chamada, que era parece que tirou lá do fundo aquilo ali, para mostrar que ele ainda era capoeirista. Ele fez a chamada, e o urubu entrou e ele pegou. Então isso para mim é até difícil falar. Eu estou emocionado agora, mas naquele momento eu vi muito mestre também se emocionar e disfarçar as lágrimas. Então isso jamais eu vou esquecer, porque foi uma das, acho que a maior lição de capoeira que eu tive na minha vida até hoje.